Olá pessoal, sou Graziella, sou Maschini Maratini, astróloga, taróloga e faço mesa radiônica. Não costumo fazer live ao vivo no Instagram. Algumas vezes eu já fiz, eu às vezes fico atrapalhada. Eu ainda, como sou da terceira idade, tenho alguma dificuldade com certas tecnologias. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu na realidade não chamei ninguém, não avisei ninguém, eu simplesmente me deu vontade. Eu tenho ascendente aquário, então já viu, né? De vez em quando me vem essas vontades e tem que ser na hora. Mas por que eu resolvi entrar aqui? Por causa desses acontecimentos que ontem, né, surpreenderam um pouco o Brasil inteiro. E fui examinar o mapa, não só o mapa do Brasil, né, que está passando por esse agravamento da pandemia. E o mapa do Brasil, ele, como a gente costuma analisar, a maioria dos astrólogos, e eu uso o 7 de setembro, né, de 1822, 16:08. E o que acontece? O Brasil tem o Sol em Peixes e atualmente esse mapa indica que ainda estamos sob os efeitos, né, de Netuno na oposição e de Mercúrio, os dois que estão no signo de Peixes, né, o Netuno já há muito tempo, em oposição ao Sol. Tá? Isso fala muito de fake news, fala muito de palavras que são enganosas, às vezes até mídia, né? Quer dizer, coisas veiculadas. Mas o que me chamou a atenção é que quando a gente fez o mapa do ingresso do Sol, né? Nós fizemos o ingresso do Sol dia 14 de março, eu convidei 2 astrólogos, colegas da CNA, o Fabrício Ranzolin, que é o coordenador da CNA Astrologia do Sul do Brasil, e o Douglas Marney, que estava como diretor financeiro da CNA. A CNA é Central Nacional de Astrologia, uma associação sem fins lucrativos, mas uma associação que reúne muitos astrólogos do Brasil. Não é um sindicato, né? Então tudo é voluntário na CNA. E a semana passada, no domingo, juntamente com o presidente Alexandre Schutte, eu assumi a vice-presidência. Estamos montando uma nova equipe para os próximos 3 anos. Mas voltando para trás, naquilo que eu falei da live, que pode ser vista ainda, talvez, lá no nosso site, cnastrologia.org.br, e no YouTube também, vocês podem assistir o que foi falado sobre o ingresso do Sol em Áries, né? Acabou de entrar em Áries, estava esse Sol na cúspide, exatamente assim, exato com Plutão, porque o Brasil tem Plutão na casa 2, que é a casa do dinheiro, a 0 de Áries. Portanto, quando entra o Sol, e entrou junto com Vênus, tudo bem, está falando de dinheiro, está falando do nosso conforto, está falando de um monte de coisa, mas esse Plutão é tudo ou nada. Então, nós estamos nesse período muito exacerbados nos dois extremos, né? E o que o Brasil está tendo atualmente é que Júpiter está transitando exatamente na primeira casa. Por incrível que pareça, eu também estou com esse mesmo, porque eu tenho o mesmo ascendente. Porém, eu queria voltar para trás, porque Plutão, na realidade, ele é regente do meio do céu do Brasil. E quando a gente fala do mapa coletivo, mapa de uma nação, a gente tem que olhar isso de forma diferente do que a gente está falando de um mapa de uma pessoa só, certo? Uma pessoa que eu estou falando individual. Então, eu vejo assim, obrigada a pessoas que estão me ouvindo, espero que vocês gostem do que a gente está conversando, porque eu tenho intenção de conversar mais vezes com vocês.
Vocês têm o meu canal do YouTube também, onde eu coloco sempre, semanalmente, as minhas gravações, mas fazer umas pequenas lives assim, durante a semana, num certo horário que eu posso, eu acho que eu vou conseguir colocar vocês a par com a minha opinião daquilo que eu estou vendo acontecer no Brasil. Então, o Júpiter, na realidade, na primeira casa, ele tem uma função de usar como uma lente de aumento. Ele aumenta tudo. Então, aquilo que já estava em andamento, aquilo que estava ruim, fica pior. E como é um signo, né, Aquário é um signo de ar, então estamos tendo problema lá, que todo mundo está falando dos hospitais, no oxigênio, etc. Bom, e o Plutão, gente, Plutão, ele tem uma analogia do ponto de vista arquetípico com o deus Hades, que era o deus dos ínferos, né? A gente chama de inferno, lugar que fica escondido, mas aonde vão os mortos, os corpos, para se decompor e se recompor. Do ponto de vista da nação, nós estamos falando também da parte econômica. Então, nós estamos, sinceramente, no fundo, precisando dessa recomposição social e econômica no Brasil. E é claro que muitas vezes isso se faz através da mortalidade. Mas, gente, eu vou te falar uma coisa. O Brasil nunca esteve bem na parte que diz respeito à saúde. Não acredito que esse aumento enorme de casos seja devido à piora, digamos, nos atendimentos de SUS, né? Que tem a ver com esses últimos anos, porque na realidade temos que pensar que essas coisas que nós estamos vivendo agora, o fato de você não ter atendimento, não ter UTIs, não ter essa base que sustenta a saúde pública, né? Ela tem relação, tem uma coisa que vem há muitos e muitos anos, né? Eu poderia, não vou falar dos últimos anos só, mais de 20 anos, né? Eu acho que nós estamos assistindo ao sucateamento, né? Da parte de saúde, e eu me lembro que quando entrou o Netuno em Peixes, eu tinha até escrito no meu site, astrosirius.com.br, eu tinha escrito sobre isso, até escrevendo que o Brasil estava se iludindo, que o Brasil tinha entrado num processo de autoilusão. Tá? Muitas vezes o Netuno rege os países de esquerda, os políticos de esquerda, né? A política de esquerda e os partidos de esquerda, porque são partidos que vão atrás de uma coisa um pouco utópica, um pouco sonhadora. Eu sou pisciana, eu sei o que é isso, até pessoalmente, mas num país, isso realmente ela significa partidos de esquerda, extrema esquerda. Aqueles que querem fazer revoluções, querem melhorar todo mundo, quer que todo mundo tenha acesso a tudo, mas fazem isso de uma forma utópica, muitas vezes pouco prática, né? Pensando que nós temos que lidar com outros países que são mais, não estou falando de democracia, mas mais organizados do ponto de vista dos intercâmbios internacionais, compra e venda, né? A gente não pode se isolar, né? O país não existe país isolado, certo? Então, esse Júpiter, na realidade, fez aumentar tudo, e vai aumentar, sim, de uma forma bem negativa também, que provavelmente o governo vai ter que ver. Não é só essa ajudazinha que o governo vai dar para ajudar os mais pobres. A pobreza nunca foi eliminada no Brasil. Não foi a Bolsa Família que eliminou. Na realidade, o que elimina a pobreza é a educação. E isso é falado e refalado no mundo inteiro. Só melhorando a educação, a pessoa que é ignorante, e não falo de ignorância naquele sentido negativo, o que ignora, aquilo que não conhece,
ele é mais sujeito a ser manipulado, é mais sujeito a se deixar influenciar pelas notícias. E a gente vê às vezes que a pessoa, quando vai procurar um hospital, é por causa de pânico e medo. Bom, mas eu queria falar de outra coisa também. Eu fui olhar, porque nós estamos com Urano em conjunção também com o nosso Saturno natal, em oposição, isso está na casa 3/4, em oposição a Marte, que está no meio do céu. Então, esse embate, essas brigas, essas separações, esse extremismo de um lado para o outro vão continuar. Estou falando desse momento, eu estou olhando o mapa do Brasil aqui no meu computador, no meu programa, estou vendo onde estão os trânsitos planetários. Marte, que está passando em Gêmeos, em conjunção com Júpiter e a Lua, vimos todas essas manifestações que são muito fortes. E não esquecendo que Júpiter rege Sagitário, que é a casa da justiça, tá? E o Brasil tem a cúspide da Casa da Justiça na Casa do Congresso, tá? Então, prestem atenção. Nós ainda temos grandes transformações pela frente, não vamos de um dia para o outro resolver esse problema. Uma coisa que me chamou a atenção foi o fato que todo mundo viu, o STF, né, anular esse julgamento, que já tinha sido julgado em primeira instância, passou por 3 juízes, 4 juízes na segunda instância, teve condenação. De repente tudo volta para trás. E contra quem? Contra Moro, Sérgio Moro, que foi considerado um herói e que teve um período em que todo mundo queria ele para a presidência da República. Fico me perguntando qual o destino desse moço, né? Um juiz de carreira, um juiz que levou a sério aquilo que ele tinha que fazer. Não esquecendo que ele tem um stellium, tem o Sol, Mercúrio e Marte na casa 9, que é a casa da justiça. E é um leonino, certo? Então, essa configuração no signo de Aquário está contra ele, né? Como que uma pessoa que tem atrás de si todo um CV, né, um currículo de ter superado exames, de ter chegado no lugar onde ele está, e de repente ele vira vilão. Vira vilão porque na realidade existe manipulação por trás, e essa manipulação ocorre também por causa tanto de Plutão, tá? Porque o Sol pegou exatamente Plutão na hora do ingresso do Sol, ingresso no início do ano novo solar, que começou agora. E não se enganem que esse ano não está sendo minimamente regido por Vênus, tá? Essa coisa da regência é uma coisa assim mais esotérica, digamos, né? Mas na tradição foi trazida no Brasil, tem pouquíssimos, aliás, eu acho que não tem nenhum Brasil, né? O poste fez xixi no cachorro, é verdade, tá tudo de cabeça para baixo. Coisas uranianas também, né? Coisa do ascendente Aquário do Brasil e desse Urano que está fazendo uma conjunção com Saturno. Então, Saturno é filho de Urano, né? E Saturno castra Urano. Mas, nesse momento, Saturno não está na casa dele. Urano não está na casa dele, Saturno está na casa dele. Porque Saturno está transitando no signo de Aquário, do qual ele é o regente na tradição, tá? Na astrologia tradicional. Então, na tradição e na cabalística também, né, na astrologia cabalística, não são considerados os planetas coletivos. Não porque eles não existam, porque existem, e se existe o planeta, existe também o arquétipo relativo ao planeta. Mas porque a tradição e também a cabalística considera que a humanidade ainda não consegue enxergar a olho nu o planeta sucessivo que está além de Saturno.
nós só enxergamos até Saturno, estamos ainda amarrados no nosso karma coletivo, no nosso karma quando a gente encarna nesse planeta. Saturno é o pai cósmico, Saturno é Deus Crono, Saturno é aquele que limita. Eu falo que é aquele que coloca as criancinhas dentro de um cercado. Na criancinha pequena, né? 1 ano, 2 anos, especialmente 2 anos, quando ele tem o primeiro retorno de Marte, a criança começa, não, quero liberdade, quero liberdade. Você tem que colocar ele no cercadinho. Por quê? Porque senão ele se machuca, ele faz, né? Ele se prejudica para si mesmo, porque não tem maturidade. Saturno faz isso. Saturno, ele fala da coletividade, porque ele está em Aquário, e dentro dessa coletividade ele faz esse efeito limitador, né? Sendo limitador. Quem que tem Saturno em Virgem, na 2? Ah, tá bom, então você vai ganhar dinheiro, pode ganhar dinheiro com ensino, né? Porque virginiano, ou com emprego, mas é muito dotado para ensinar, né? Tem uma capacidade analítica muito forte. Como é que você chama, Wander? Ok. Então, falando do Moro, né? Eu vejo essa questão, né? Eu, às vezes, eu tenho um lado, eu sou peixes, então, pisciana, e ainda com peixes interceptado na primeira casa, porque eu nasci no hemisfério norte, no inverno, então eu tem uma primeira casa enorme, que começa em Aquário e termina em Áries. Então eu tenho o quê? Peixes interceptado e Virgem interceptado. Mas eu precisei aprender, né? Aprender a usar isso. Aprender a usar as ferramentas que eu tinha à disposição. Muitas vezes na astrologia, quando você nasce muito ao norte, né, numa latitude muito elevada, ou muito ao sul, né, a gente não usa casas desiguais, a gente vai usar casas iguais, para não dar essa interferência de ter muitos signos interceptados. Porque eu acho que o planeta, ele age no signo. O signo é a forma que ele usa para se expressar. São os meios que ele tem para se expressar. Ele expressa a sua própria qualidade ou seus próprios defeitos, mas em que signo, de que maneira ele faz isso. E depois, é claro que a casa no qual ele está, que é a área de atuação dele, ele vai mostrar para que ele veio. E olhando o quadro, o mapa, né, que eu estou falando, o mapa do trânsito planetário do Sérgio Moro. Olha, a Lua, em 24 de março, a Lua está em conjunção com o Sol dele. A Lua, nesse fim de semana, esteve em Câncer, deixou a gente meio assim, né, com esse lockdown, essas notícias. Sim, normalmente a gente usa plácidos, mas pode usar outra coisa, ou pode usar coisas iguais, quando a gente não tem horário, por exemplo, você usa coisas iguais e utiliza o Sol no meio do céu, por exemplo, né? Ou na primeira casa, depende da linha do astrólogo. Mas é muito mais importante entender onde os planetas estão e o que como eles interagem entre eles, em que área da vida da pessoa estão agindo. E imagine só que o Sérgio Moro está com a Lua exatamente em conjunção com o Sol, em oposição. O que está do outro lado em Aquário? Exatamente Saturno, né? 9 graus o Sol dele, 10 graus Saturno hoje. É fogo, né? Astrologia fraca, como eu falo, é só olhar. Então esse Saturno, ele veio punir, foi uma punição. Isso não tem nada a ver com justiça, gente. Isso tem a ver com rancor, com raiva, aquilo que foi guardado durante todo o tempo que ele atuou. O áudio está falhando? Ai, que pena. Eu sinto muito, porque aqui para mim não está aparecendo que está falhando, né? Eu estou fazendo essa live um pouco assim, correndo. É a primeira vez que eu faço live assim, de improviso,
né? Mas eu queria que vocês vissem isso, que vocês entendessem que nós estamos num contexto coletivo que tem relação com o karma do Brasil. E não se deixem abater, não se deixem levar pela tristeza, pela, como é que eu poderia dizer, por essa influência de rebanho, que é o medo, a ansiedade. A pessoa começa a sentir um pouco de falta de ar, coisa que ele sempre sentiu, porque às vezes caminha um pouco mais, porque talvez não seja habituado a fazer exercício físico regular, e aí de repente corre para o hospital, e é lá que ele vai pegar essa doença desgraçada, que agora tem tendência a melhorar, sim, tá? Eu peço desculpa realmente sobre o fato de não estar muito bem, apesar que eu tenho 2 replicadores de Wi-Fi em casa, porque eu dou aula, né? Dou aula de astrologia, porque eu atendo o dia inteiro e geralmente gravo, né? Dou as aulas online. Então, eu só queria que vocês fizessem a pequena observação. Pensem. Tentem não dar importância às fake news. Tentem olhar para o futuro e dizer, sim, foi confuso, foi difícil, mas também, né, a oposição é muito grande ao governo atual. Assim como já esteve também, porque no outro governo também teve, né, a oposição. Talvez a oposição de esquerda, ela é mais atuante, ela é mais organizada, né? É uma organização que a gente vê em todos os países. Então, estando eles mais organizados, eles fazem uma oposição mais efetiva, né? E realmente tem coisas na justiça brasileira que precisa ser modificado, né? Esse é o meu ver. Mas, por favor, fiquem tranquilos que eu não mexo com política não, tá? Eu sou astróloga. Então, espero que vocês estejam gostando. Desculpem se o áudio não está muito bom, mas eu vou encerrar por aqui e convido vocês a entrarem lá no meu canal do YouTube. Vou deixar depois esse coisa. Comentem, compartilhem, critiquem, né? Porque eu acho uma delícia a gente poder compartilhar, visto que estamos presos na nossa casa e a única maneira de compartilhar é através da internet. É isso. Tá bom? Então, agradeço você pela audiência, agradeço por você estar aqui comigo hoje e vamos tentar entrar em outros momentos também, né? Eu vou tentar fazer dia assim, não se puder todo dia, logo no comecinho da tarde, depois do almoço, porque depois começa os atendimentos, aí eu não tenho mais para nada. E não esqueça de ir lá no meu canal do YouTube, Graziela Simões Marratini, vocês têm todos os vídeos de cursos, vídeos de coisas, vários comentários, vários vídeos que ficam gravados, tá bom? Muito obrigada, obrigada Suzy, obrigada por ter entrado, obrigada às pessoas que estão me prestigiando. Passem uma boa semana e fiquem tranquilos, tenham fé, certo? Tenham fé. Tchau.